Fala pessoal, inscritos e não inscritos, mais uma vez neste canal Luiz Paulo, o conhecimento proibido. Sejam todos bem-vindos e que a sã consciência, a racionalidade, o entendimento, a espiritualidade esteja com todos vocês. Tudo bem com todos vocês, pessoal? Eu espero que sim. Mais uma vez quero trazer um conteúdo que possa agregar no seu currículo de informações. Você que garimpa pela internet por respostas de perguntas, de indagações, de racionalidade, esse vídeo pode auxiliar você. Lembrando que o vídeo são para pessoas que estão determinadas a andarem com as próprias pernas espiritualmente, não dependente de terceirizar a sua salvação, terceirizar o seu entendimento, se tornando um escravo do sistema religioso, de clérigos, de homens, ok? Então você que tem um pouquinho de mente aberta para analisar, para refletir, para pesquisar, parabéns para você. Você está no caminho correto, tá certo? Então hoje eu conto já de imediato com a sua participação, o seu like. É importante cada um de vocês que assiste, dá muito joinha, tá? Se tiver 2, 3 canais aqui no YouTube, entra aqui, dá sempre joia, que assim o mecanismo do YouTube reconhece que o conteúdo tem relevância e indica para mais pessoas, alcançando mais e mais pessoas. Então, sem mais delongas, vamos trazer um vídeo que hoje, para você que analisa as escrituras, vai ver muita coisa aqui que você talvez nunca tenha percebido, passou desapercebido, porque simplesmente dentro dos templos de pedra, você só repete ou serve o que te servem, né? Certo, pessoal? Então vamos lá. Começando aqui no livro de Salmos, capítulo 1, verso 1, diz exatamente essas palavras: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Agora preste atenção e pasmem. Nem se assenta, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, ok? Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vamos comparar isso com o Novo Testamento, com as atitudes do que você chama Jesus, que você chama Filho de Deus. Ele cumpre realmente a lei? Ele cumpre as palavras do salmista Davi? O salmista Davi estava inspirado pelo Espírito Sagrado, o Espírito Santo que você chama? Vamos ver então, tá? Aqui, Jesus, numa ilustração muito óbvia, tá? Muito clara, ele senta junto com pecadores, ele senta junto com fariseus, ele senta junto com publicanos. Isso está escrito aqui no livro de Mateus, capítulo 11, verso 19. Leia comigo, capítulo 11, verso 19. Vamos lá? E veio o Filho do Homem comendo e bebendo comilão, né? Ou seja, glutonaria e beberrão, já que Apocalipse condena os que bebem, né? E dizem: eis aí um homem comilão e beberrão. 2 pecados aqui, né? Amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então veja bem, aqui já entra numa contradição aqueles que gostam de defender a infalível, inerrante palavra de Deus, dizendo que não tem contradições. O salmista escreve que bem-aventurado ou feliz, né, é aquele que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta, nem participa da roda dos escarnecedores, correto? Aqui, ó, a roda, se assenta a roda dos escarnecedores, está aí bem destacado, certo, pessoal? Vamos ver então, repetindo aqui, em Marcos, capítulo 2, verso 15. E aconteceu que, estando assentado à mesa da casa deste, também estava sentado à mesa com Jesus e os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e tinham seguido
eram muitos pecadores. Ele se assentou com os pecadores. Já entra em contradição aqui o que Davi falou, tá? Para não se assentar à roda dos escarnecedores, dos pecadores, dos pecadores. Então tá aqui, ó. Ele se assentou com os pecadores. Não está satisfeito? Vamos para Lucas 7, versículo 34. Pega aí rapidamente, anota os versículos e compara na sua Bíblia. Veio o Filho do Homem que come e bebe, comilão e beberrão, pecado da glutonaria que está escrito em Apocalipse, e ficarão de fora os beberrões. Então como é que ele pode ser salvo, né? Se aqui a Bíblia está condenando os que bebem, multiplicar, a gente vai chegar lá, multiplicar vinho. E dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho. Não está claro. Pega qualquer tradução aí, pessoal. Vocês vão ver isso, ó. Comilão e bebedor de vinho. Tá aqui, ó. Certo? Ou vocês não conseguem enxergar isso na própria Bíblia. Não é contradição. Amigo de publicanos e amigo de quê? Pecadores. Bem-aventurados que não se assentam na roda dos escarnecedores, nem come com os caminho dos pecadores. Onde está isso? Salmos 1, verso 1. E o que ele fez? Ele se assentou com os publicanos e pecadores. Ele cumpriu a lei? Fala para mim, pessoal. Digam vocês mesmos se eu estou deturpando. Aí quando o crente não tem argumento para desmanchar, ele faz manobra, ele parte pro ad hominem, né? Ele chama você de filho de Satanás, o diabo conhece a Bíblia, né? É feio, você tá perdendo para Satanás. Você deveria conhecer mais, já que você quer ir pro céu, você quer ser salvo, né? E começa a dizer, você é um apostato, é um herege, é um desviado, é um desigrejado. Por quê? Porque não conhece a Bíblia. Passa horas na Netflix, horas no Facebook, horas vendo porcarias, memes, né? E não estuda a própria palavra, a própria Bíblia que ele diz carregar e que é inspirada, totalmente inspirada, né? Lucas 21, 34 diz: E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, que é aquilo que eu falei, o pecado da glula. Aí, ó. Glutonaria, consegue ver? Deixa eu ver aqui um ângulo mais. Aqui, ó. Glutonaria. Pecado da gula. E o que? De embriaguez. De cuidados da vida. Venha sobre vós o improviso aquele dia. Ou seja, vai ser cobrado. Pecado da gula e o pecado da embriaguez. Bem-aventurado que não se assenta no caminho dos pecadores, né? A roda dos escarnecedores. Quando alguém bebe, se entrega a bebida, acaba falando coisa que não deve, escarnece. E eu estou aqui não escarnecendo do espírito que vocês chamam de santo, não estou escarnecendo dos crentes. Eles são dignos de dó, né? De piedade, certo, pessoal? São cegos, guiando cegos, cegos e mais cegos. Então vamos lá. Gálatas 5, versículo 21. Fala de uma lista aqui, né? Invejas, homicidas e bebedices e glutonarias. Pecado da bebida, tá? Que já é um tema para outro vídeo, falar a diferença de possessão e a diferença de obsessão, obsessor, tá? Seguindo a linhagem espírita, vou explicar isso num outro vídeo. Mas aqui diz o pecado da bebedice e da glutonaria, em Gálatas 5:21. Jesus sentou com os beberrões, né, bebeu com eles, comeu com eles, comilões, e era chamado de comilão e beberrão. Vocês acabaram de ler comigo. Provérbios 23, versículo 20 e 21. Não esteja entre vós os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque os beberrões e os comilão, acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir de trapos. Aí Jesus cumpriu a lei, o que está no Velho Testamento. Mas ele veio para abolir a lei.
Será mesmo? Mas isso aqui não era mandamento do Espírito Santo que vocês dizem? Quem inspirou esses homens a escrever isso? Ao Provérbios, que é Salomão aqui no caso, né? Davi. Como é que faz? Ele sentava com os escarnecedores, a roda dos pecadores. Ele era chamado de comilão e beberrão. Tinha pecado da glutonaria e da bebedice. Bebia até entortar o caneco, né? Aqui em Levítico 10:9 diz: não bebereis vinho nem bebida forte, nem tu nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Quem bebe, olha só, se você bebe e frequenta a congregação, você deve morrer, certo? Estatuto perpétuo. Perpétuo é o quê? Que é para sempre, não muda. Aí, mas é lei, é Velho Testamento, mas a Bíblia está dizendo que é estatuto perpétuo. Se é perpétuo, se foi constituído pelo que você chama a Deus, não pode mudar, é perpétuo, é para sempre, é eterno. Será isso entre as vossas gerações, um estatuto perpétuo. Então não tem isso de lei, não é lei. Jesus cumpriu isso aqui? Próximo. Já falei em outros vídeos com mais detalhe e precisão. Quem ainda não acompanhou pode assistir. Que até gera o caso da Santa Ceia dos templos evangélicos e do Partido do Pão pelo senhor Romilson Ferreira e os seus seguidores. Tome cuidado com esse ritual, além de ser mitraico, né, mitraísmo, e também tem origem da teofagia. Mas também o vinho é ligado a Dionísio. Estude Deus Dionísio. Pesquisa aí no Google. Tá? Já falei do deus Baco, que também é comparado a Dionísio em outros versos. Então é importante saber do deus Dionísio e do deus Baco, tá? Sobre relação com o vinho, a partir do pão, tá? Ele multiplicou água e vinho antes do Jesus bíblico. Por isso que eu digo que a Bíblia é Ctrl+C, Ctrl+V. É plágio de outros mitos. Outras crenças, né, mais antigas. Então tá aí. O Jesus fez o mesmo milagre. Aliás, ele condena em Apocalipse os beberrões. Ficaram de fora os beberrões. E ele multiplica. Se fala que é pecado dentro dos templos, é pecado beber. Mas ele multiplicar o pecado, então, multiplicar água em vinho, não faz sentido. Quem fez esse milagre foi Dionísio. Tá? É um acréscimo. Falar de família, tá? Vamos falar de família aqui. Eu quero que vocês acompanhem, anotem, deixa seu like, tá? E vamos lá. Em Êxodo 20, versículo 12, diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Glória! É bonito, né? Na teoria, na prática é totalmente diferente. Mas está escrito: honra o teu pai e a tua mãe. O Senhor Jesus, que você glorifica nos templos, ele cumpriu honrar o pai e a mãe? Isso aqui está em Êxodo, já que não serve o Velho Testamento, ele também reflete aqui, e é um espelho aqui de Efésios 6, capítulo 2. Honra o teu pai e a tua mãe. Então, para quem descarta o Velho Testamento, já passou, foi abolido, né? Então vamos pegar o Novo Testamento, Efésios 6, capítulo 2. Aqui vale, né? Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. É o primeiro mandamento. Já cai em contradição. Porque diz que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Agora aqui diz que o primeiro mandamento é honrar o pai e a mãe. Como é que fica aí? Não tem contradição, mas tudo bem, vamos lá. Então guarda isso, honrar o pai e a mãe. E Jesus, honrou sua família? Honrou o pai, honrou a mãe? O que você acha? Vamos para a lógica agora? João 7, versículo 6. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o tempo está pronto. Aqui uma passagem, claro, né? Que a mãe de Jesus, segundo vocês, é claro que eu sei a história desse versículo, né? Acréscimo. Mas ele diz: acabou o vinho do casamento. O noivo tá preocupado, né?
E agora o pessoal, como é que faz? Aí Jesus, em vez de ter educação, honra o pai e a mãe, né? Ele responde, mal criado para ela. Ele fala: mulher, o que tenho eu contigo, né? Mas o vosso tempo, ainda não é chegado o meu tempo. Eu não vim para te obedecer, ainda não é chegado o meu tempo. Você entendeu? Aqui em João 7,6, né? A mesma coisa. Aqui em Mateus 12, versículo 46, 47, 48, 49 e 50. E falando ele ainda, eis que estavam fora a sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. Apesar que ninguém prega isso, né? Seus irmãos, que era carnal, tá? Irmão de carne, não tá falando irmãos espirituais. Então é outra coisa aqui pra gente falar em outro vídeo. E disse-lhe alguém: eis aí que estão aí fora a tua mãe e os teus irmãos, que querem te falar-te. Ele, porém, respondendo, disse-lhe, ele falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Desfez, menosprezou mesmo, na lata, né? Que minha mãe o quê? Ele diz aqui, ó: estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. É esses daqui, ó. É esses que estão aí vendo, que estão aqui me ouvindo, né? Aqueles lá que nasceram comigo, saíram da mesma madre. Por qualquer que dizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e minha mãe e irmã. E mãe. Irmã e mãe. Tá? Então, ele honrou? Ele honrou o pai, a mãe, os irmãos? Ele honrou a família? Certo? É igual a história de Ló, né? Quando os anjos entraram na cidade de Sodoma e Gomorra, Ló, para proteger os ditos guardiões, né? Os anjos, os estrangeiros, né? Eu vi os homens que estão aí com você. Será que... Ló, abre essa porcaria! E os homens queriam ter caso ali com aqueles enviados. E o que fez? O versículo diz que ele entregou: não, tome minhas filhas virgens, puras, mas não faz mal para esses daqui não. Qualquer um que você pode fazer o que quiser com a minha filha, mas com esses daqui não. Então é meio estranho nesse versículo. Mateus 17:5. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa o cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é meu filho amado, a quem me comprazo. Então, para quem usa o argumento, não, ele estava falando: eis aqui meus irmãos, né, meu pai, no caso, minha mãe, porque o pai dele não era José, a mãe dele não era Maria. Então, ali quando falava, ele falava em espírito, ele estava falando espiritualmente, né? O seu pai é espiritual. Honra o teu pai e tua mãe. Guarda esse versículo. Honra teu pai e tua mãe. Já que ele não honrou a mãe física, a mãe da matéria, a mãe da carne, né? O pai físico. Agora vamos falar do pai espiritual, então. Eis o meu filho amado, é quem me compraz, né? Escuta-o. Escuta-o. Êxodo 31:13. Tu, pois, fale aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados. Então é um mandamento do pai de Jesus dando ordem, que é para guardar o sábado. Certamente guardareis meus sábados. Porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações. Você sabe que é geração, né? Passa geração em geração. Então continua o estatuto perpétuo, que nem ele fala. Para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, a minha ordem, o meu mandamento é que guardem o sábado. Que é estranho, né? Lá em Gênesis diz que ele fez
criação em 6 dias e no 7º descansou. Tá? Deus se cansou de fazer a sua obra. Êxodo 28, 9, 10 e 11. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e a farás toda da tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem teu filho, nem tu, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva. Serva e servo é uma palavra chamada escravo na tradução. Nem meus escravos, né? Você que fala, eu sou um servo de Deus, eu sou um servo do Senhor, você está dizendo que é um servo de Zeus e um servo de Baal. Nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro da tua portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que nele há. Essa pronúncia que Juarez e muitos usam aí, né? O Senhor que criou os céus e a terra e a fonte das águas, não sabendo que isso quem criou foi o Demiurgo, o ser da matéria, tá? Demiurgo criou a matéria, nós estamos na Matrix. Então não foi Deus que você acha que é o Criador, o Altíssimo, tá? E descansou. Deus se cansou e descansou. Na verdade, a tradução aqui seria ele cessou de fazer a sua obra, porque se tratar como uma divindade, Deus não se cansa. Portanto, abençoou o dia do sábado e o santificou. E Jesus cumpriu isso. Ele honrou o pai e a mãe. Vamos ver se ele honrou, se ele guardou o sábado. A gente sabe que ele curou no sábado, que ele fez milagre no sábado. Então vamos partir para outra aqui, tá? Para o vídeo não ficar comprido. Acerca dos anjos. Atos 5. Eu peguei alguns versículos, mas você lê o contexto todo para você entender, tá bom? Deixa eu ler aqui. Guardando, a não ficava para ti, e vendia, não estava em teu poder, porque formaste em teu desígnio o teu coração, e mentiste ao homem, mas a Deus. E levantando o seu moço, cobriram o morto, e o transportando-o para fora, o sepultaram. E passando o espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e sepultaram junto ao seu marido. Então a história de Neemias e Safira. Vocês conhecem essa história? Para quem segue templo, conhece essa história. E inclusive é distorcido pelos pastores, né? Forçando você a dar dinheiro, a dar dízimo, a dar oferta. Que qualquer um que recebe e não faz isso, não dá, tá roubando a Deus. Por bem que Deus ele precisa de bem material. Ele não é dono do ouro e da prata, né? Então, eles usam isso aqui. A história de Ananias e Safira, tá? Para poder pregar isso. O que acontece aqui? Eles venderam a propriedade, falaram que ia dar uma parte na obra, contribuir na obra. Chegou no momento, eles entraram em acordo, o esposo e a esposa falaram: não, vamos dar só uma parte e guardar, reter certa parte para nós. Chegou lá, Pedro, tá? Acho que foi Pedro aqui, o discípulo. Eu li aqui e não consegui. Passou desapercebido, tá? Aqui, ó, Pedro. Então, Pedro, certo? Aqui, ó, Pedro. Ele percebeu que os dois estavam guardando algo e mentindo. Ele falou: ó, Deus me revelou que vocês estão mentindo. Vocês venderam, tem mais para dar e vocês não querem dar. Por que vocês mentiste? Porque você mentiu, você vai morrer. E morreu, caiu duro. Daqui a pouco chegou a esposa, fez a mesma coisa, deu uma parte só. Cadê o resto do dinheiro? Porque você mentiu, você vai fazer igual seu esposo. Morra. Olha os pés aí do seu esposo. Puf, morreu. Agora eu te pergunto, por que isso não acontece no dia de hoje? Esses caras roubam na cara dura, em nome da fé, em nome da empresa, né? O prostíbulo espiritual.
Esses caras roubam o Espírito Santo, né, entre aspas. Por que não morre igual Ananias e Safira? Por que não morre? Já que eles não, em vez de eles serem o primeiro a contribuir, são os primeiros a usurpar, a roubar, a enganar. Biblicamente, as histórias têm todo efeito, né? Tem tudo se cumpre no mundo mágico de Oz, né? No mundo do Harry Potter, no mundo da G-Bíblia, mas aqui na realidade, na Matrix, os templos estão roubando e nada acontece. Então aí uma sátira: eu sou o teu pastor e nada te sobrará. Vai rapar tudo. A história do Bispo Macedo que todos já conhecem, já foi preso algumas vezes e ainda assim continua lá enganando o povo, tá? O poema: rosas são vermelhas, violetas são azuis. Rouba o seu dinheiro em nome de Jesus. Oh, dá um glória aí agora. Números 19:11. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem imundo, será 7 dias. Ou seja, existia na época a tradição, alguns costumes, tá? Vou dizer judaicos. Quem tinha contato com uma mulher que estava no tempo da menstruação não podia ter contato com ela. Um leproso, quem mais? Não podia ter contato com certas pessoas até mais maleável, vamos ser aleijado, cego, paralítico. Existia até uma cidade que muita gente gosta de pregar aí dentro dos templos, que é o tal do Lodebar, a terra dos rejeitados, a terra dos excluídos, né? Era mandado para lá, para fora da cidade, né? Então, certas pessoas não podiam ter contato porque se tornava imunda com ela só por ter contato. E aqui está dizendo: tocar um cadáver se torna imundo também, certo? Levítico 21:11. E não se chegará a cadáver algum, de posse nenhuma, possibilidade nenhuma, nem por causa do seu pai, nem por causa da sua mãe, se contaminará. Então é contaminada essa pessoa. Ela não pode estar ali no meio. Números 5, 1, 2 e 3. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo o leproso e a todos que padecem de fluxo. A mulher do fluxo de sangue é um exemplo, né? Todos os imundos. Uma pessoa assim, ela é tratada como imunda. Mesmo que é uma enfermidade, uma lepra, ou a questão aí da menstruação, que não chega a ser uma enfermidade, mas um processo natural do ciclo da mulher, é tratado como imundo. Tá vendo aqui, ó? Imundo, por causa de contato com algum morto. Deste homem, ou até mulher, os lanceis fora do arraial. Lança no meio de fora de contato com o pessoal, para que não contamine os seus arraiais, no meio dos quais eu habito. Então, um Deus que faz acepção, né? Já no vídeo passado eu falei que os anãos, os que têm membro demasiadamente compridos, né, os bem dotados, os corcundas, né, os nariz achatado, esses tipos de pessoas não poderiam frequentar o templo, certo? Ezequiel 44:25. E eles não se aproximarão de nenhum homem morto para se contaminarem, mas por pai, ou por mãe, ou por filho, ou por filha, ou por irmão, ou por irmã, que não tiver marido, se poderão contaminar, tá? Agora, Jesus veio cumprir a lei, ele honrou o pai. Se o pai está dando ordem para não tocar em morto, se o pai está dando ordem para não tocar em quem tem fluxo de sangue, ele tocou na mulher, ele curou pessoas leprosas, ele honrou o pai e a mãe. Ah, mas ele é diferente, então são deuses diferentes, ou Deus é bipolar? Vocês não conseguem ver essas contradições, né? Marcos 16:18. Pegarão na serpente se beberem alguma coisa mortífera. Alguém tentar. Ninguém tenta Deus, né? Você fala assim, ó, faz um teste aí, bebe um veneno, um Hakumin, mostra pra mim que o poder de Deus é real, que ele existe. Não, tá escrito pra não tentar Deus. Aqui, ó, se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Vocês já viram a cena do pastor
pregando dentro do culto, pegando serpente. Eu vou pôr um pedacinho aí pra vocês verem, ó, na tela. Acompanha aí pra vocês verem na tela aí, ó. Então, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele, além de desobedecer o Pai, ele ainda incentiva os demais a pôr a mão sobre os enfermos e os curarão. Só que, na prática, isso aqui não acontece, né? Você não vê crente indo no hospital, num hospital do câncer em Barretos, né? Na época do 19 aí, que eu não vou falar o nome para não ser banido, né? E várias outras de enfermidades, você não vê isso, eles põem na mão e sendo curado. Então, no mundo fantástico de Bob, isso aqui é incrível, é poder mesmo. Mas na realidade, você vê crente pôr na mão e curando? Não, eu vou orar, mas eu não sei se vai acontecer. Então, Levítico 15 e 20. E tudo aquilo que sobre o que ela se deitar, falando da prostituta, e a sua separação será imundo. Então aqui no caso, se deitar é o que? Ter caso, relação sexual, tá? Tem um caso amante. E tudo sobre o que se assentar. Assentar é o que? Ter comunhão, contato, né? O que se assentar com uma mulher adúltera, a mulher que se separação, durante a separação, será imundo. Vocês entenderam esse versículo? Lê de novo aqui, Levítico 15, 20. Tudo aquilo que sobre ela se deitar, ou seja, tiver relação durante a sua separação. Ela não se separou ainda, então é durante a sua separação. Ou seja, é um adultério, uma traição, tá? Será imundo. O que se assentar, tiver contato com uma mulher dessa, será imundo. Jesus teve contato com a mulher e foi tocado por ela. Não é nem para tocar. E agora? Ele era imundo? Vocês conseguem raciocinar isso aqui? É audacioso se Luiz Paulo falar isso, hein? Vamos ler aqui, ó, Lucas 7, 36, 37, 38, 39 e 40. Rogou-lhe por os fariseus que comesse com ele. Entrando em casa de fariseu, se assentou à mesa. Então, bem-aventurados que não se assentam à roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Mas Jesus, ele fez ao contrário. Ele entrou na casa de fariseu e se assentou à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, não se detém no caminho dos pecadores, mas ele se encontrou com a pecadora. Sabendo que ela estava à mesa, a casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E entrando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrima. Enxugaram-lhe os cabelos da sua cabeça e beijava. Ela beijou os pés. Então, tá complicado isso aqui, hein? Já foi tocado, se tornou imundo. Ah, mas ele era santo, né? Não tinha problema ser tocado, mas desfez da lei, não era para ter contato com esse tipo de pessoas. Vamos pro próximo aqui, Salmos 1. Bem-aventurado o que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu te pergunto, há contradição na Bíblia ou não? Se você gostou desse vídeo, eu conto com a sua participação sempre nos likes, muitos likes, muitos comentários, para o canal crescer. Desculpa a demora para estar lançando o vídeo. O canal, conforme vai tomando uma proporção, a gente vai tomando advertências, sendo restrito, dizendo que estamos ferindo as diretrizes, outros denunciando o canal a fim de derrubar o canal, e devagarinho a gente vai, na paciência, gravando vídeos aqui e trazendo para você analisar conosco, ok? Até o próximo vídeo, valeu, fui!